A história de Soichiro começa em 1968, quando sua mãe faleceu tragicamente logo após o nascimento dele. Aos 17 anos, a solidão se aprofundou quando seu pai também morreu, deixando-o completamente sem família. Sem mais ninguém, Soichiro se viu perdido no mundo. Mas o destino lhe trouxe uma surpresa. Ele encontrou um gato de rua, a quem deu o nome de Pete, e adotou-o como companheiro. A partir desse momento, a vida de Soichiro começou a tomar um rumo diferente. O antigo amigo de seu pai, um professor, apareceu e com grande generosidade o acolheu, oferecendo-lhe uma nova família. Junto com a esposa e a filha, Rico, ele passou a viver em um ambiente de carinho e apoio, algo que tanto desejava. Soichiro começou a faculdade de engenharia mecânica, motivado pela sua paixão por tecnologia. Seu pai adotivo, um inventor, tinha um laboratório em casa onde trabalhava em robótica avançada. Tudo parecia estar indo bem, até que uma tragédia novamente abateu Soichiro. O avião que transportava seus pais adotivos caiu, matando-os instantaneamente. Mais uma vez, Soichiro ficou sozinho, restando-lhe apenas Rico, sua irmã adotiva. Ela foi levada pelo tio para continuar seus estudos, deixando-o mais uma vez solitário, com as memórias da família perdida. Em 1995, Soichiro já era um engenheiro respeitado e acionista da empresa de seu tio, onde ajudava no desenvolvimento de robôs altamente avançados. No entanto, havia um problema crucial: a energia. Para resolver isso, Soichiro iniciou o desenvolvimento de uma bateria de plasma revolucionária, capaz de alimentar os robôs sem a necessidade de recarga, o que poderia transformar o campo da robótica. Soichiro continuava a viver com Pet, o gato que sempre esteve ao seu lado, e Rico o visitava frequentemente. Uma noite, enquanto conversavam sobre o projeto da bateria, uma batida na porta interrompeu o momento. Rico foi atender e, para a surpresa de Soichiro, apareceu Rin, a secretária de Soichiro na empresa. Ela não era apenas uma funcionária, mas também sua namorada. Rico nunca foi fã de Rin. Desde o começo, achou seu comportamento excessivamente polido, quase artificial, o que a deixava desconfortável. A relação entre as duas, apesar de educada, nunca foi realmente amigável. Naquela noite, após uma breve troca de palavras, Rico se despediu de Soichiro com um olhar desconfiado e saiu, deixando-os a sós. Com a porta fechada, Rin viu sua chance e não hesitou. Com um sorriso calculado, mencionou o casamento deles e sugeriu que Soichiro transferisse algumas de suas ações da empresa para o nome dela. Assim, ela teria poder de voto nas decisões importantes, algo que considerava crucial para o futuro deles. Soichiro, confiando nela, fez a transferência sem pensar duas vezes, acreditando que estava tomando uma decisão importante para o casal. No entanto, no dia seguinte, a vida de Soichiro desmoronou. Ao chegar ao escritório, foi recebido por Kazuhito, seu parceiro de negócios, que lhe contou sobre seu plano de vender as baterias de plasma e os robôs desenvolvidos junto com todas as patentes para uma corporação maior. A notícia foi como um golpe fatal. Soichiro havia dedicado sua vida a esses projetos, e agora a ideia de vendê-los parecia uma traição a tudo o que ele havia construído. Ainda atordoado com a revelação, Rin entrou na sala e sugeriu que os acionistas votassem sobre a venda. O que parecia uma sugestão razoável, logo se tornaria um pesadelo. Quando chegou a vez de Rin votar, Soichiro ficou em choque. Para sua surpresa, ela votou a favor de Kazuhito, apoiando a venda dos robôs e patentes. Foi naquele momento que tudo fez sentido para ele. Rin nunca o amou. Ela estava apenas cumprindo o papel que Kazuhito lhe dera desde o início: ganhar acesso às suas ações e traí-lo no momento certo. Kazuhito já havia assumido o controle total da empresa após a morte do pai de Rico, deixando Soichiro completamente atordoado. Todo o trabalho dele, os robôs que ele criou com seu pai e as baterias de plasma ainda em desenvolvimento estavam sendo vendidos. Ele perdeu o acesso a tudo, incluindo os equipamentos e patentes que eram sua vida. A empresa decidiu vender tudo sem consultá-lo. Em um acesso de raiva e incredulidade, Soichiro correu para casa, esperando encontrar algo que ainda lembrasse o trabalho que havia dedicado sua alma. Mas ao chegar, já era tarde demais. As pessoas da empresa haviam retirado tudo do seu laboratório. A sensação de traição o consumia por completo. A única pessoa que Soichiro culpava por sua queda era Rin. Ela havia se aproximado dele com falsas promessas de amor, ganhando sua confiança e manipulando-o até que ele entregasse suas ações. Ao mergulhar em um turbilhão de emoções, entre luto e raiva, Soichiro se sentia completamente sozinho, destruído e traído. Rico, sua irmã, vendo a devastação em que ele estava mergulhado, tentou convencê-lo a tomar medidas legais, buscar justiça e reverter a situação. Mas Soichiro, já resignado ao seu destino, recusou. Ele havia transferido suas ações por vontade própria, e agora nada poderia ser feito para desfazer o que tinha acontecido. Incapaz de lidar com a realidade de sua situação, afastou Rico de sua vida, sentindo-se completamente derrotado e vazio.
Em busca de alívio, se entregou ao álcool, tentando afogar a dor que parecia consumir sua alma. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Passagem para o Futuro. Espero que esteja gostando. Comente incrível para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Enquanto se afundava em sua própria tristeza, Soichiro encontrou um anúncio sobre criossono. A ideia de entrar em animação suspensa e acordar anos no futuro parecia ser sua única saída. Ele decidiu que essa era a única maneira de escapar. Entraria em criossono por 30 anos. Com Peach ao seu lado, Soichiro foi ao médico e preencheu toda a papelada necessária para o procedimento. Antes de ser colocado em criossono, ele transferiu suas últimas ações para Rico, deixando para ela o que restava de sua herança. No entanto, durante o exame médico, os médicos detectaram vestígios de álcool em seu sangue. De acordo com as regras, Soichiro não poderia ser colocado em criossono enquanto estivesse intoxicado. Ele precisaria esperar até que o álcool fosse completamente eliminado de seu sistema. Durante essa espera angustiante, o médico informou que ele teria que aguardar até o dia seguinte. Nesse período, seus pensamentos se voltaram para Rin. Ele se perguntava se, antes de entrar em criossono, não seria melhor tentar falar com ela uma última vez. Talvez, em sua ausência, ela reconsiderasse a traição que lhe causara. Enquanto Soichiro lidava com a devastação de perder sua empresa e a dor da traição de Rin, Rico decidiu agir. Determinada a impedir que o legado de seu irmão fosse destruído, ela foi à casa de Kazuhito, o co-parceiro de Soichiro, para tentar persuadi-lo a adiar a venda da pesquisa. No entanto, ao chegar lá, ela se deparou com Rin já presente. Para seu horror, ouviu a conversa entre os dois, na qual eles discutiam abertamente o plano de tomar as ações de Soichiro e vender sua pesquisa, lucrando enormemente com a destruição do trabalho que ele havia se dedicado. Rin revelou com um sorriso frio que havia plantado uma bomba na casa de Soichiro. O plano era simples, simular um acidente e eliminá-lo, garantindo que ele não fosse mais uma ameaça aos seus planos. Quando Rico ouviu isso, seu coração disparou. Ela sabia que a vida de Soichiro estava em perigo e precisava agir rápido. Subiu silenciosamente para o andar de cima, tentando encontrar uma maneira de avisá-lo antes que fosse tarde demais. Porém, antes que Rico conseguisse ligar para Soichiro, Kazuhito percebeu sua presença e logo deduziu o que ela estava tentando fazer. Temendo que ela atrapalhasse seus planos, ele a vigiava de perto. Rico, percebendo que havia sido descoberta, inventou uma desculpa e saiu apressada da casa. Seu objetivo agora era correr até Soichiro e alertá-lo sobre a bomba. Kazuhito, sabendo do que Rico planejava, a viu como uma ameaça direta e decidiu segui-la. A situação se tornava cada vez mais tensa. Rico, com o coração a mil, corria contra o tempo, tentando chegar a tempo para salvar o irmão. Quando Soichiro chegou à casa de Kazuhito, ficou devastado ao ver Rin lá. A traição dela o atingiu em cheio, mesmo sabendo que tudo era um plano desde o começo. Envolto em raiva e dor, ele a confrontou, tentando extrair alguma explicação. Mas, antes que pudesse reagir, Rin, com frieza, injetou um sedativo nele. Em segundos, Soichiro desabou no chão, inconsciente. No meio do caos, Pet, o fiel gato de Soichiro, atacou Rin, arranhando seu rosto em um último esforço para proteger seu dono. Mas, antes que pudesse fazer mais, o gato fugiu, correndo para escapar do perigo. Rin, furiosa, correu atrás dele, determinada a acabar com o animal também. Quando estava prestes a alcançá-lo, algo surpreendente aconteceu. Uma figura misteriosa apareceu do lado de fora da janela. Com agilidade, a pessoa estendeu a mão, pegou Peach e o tirou de Rin. Sem perder tempo, a figura desapareceu na noite, levando o gato com ela em um carro, sumindo nas sombras. Nem Soichiro, ainda desacordado, nem Rin sabiam quem era essa pessoa. Enquanto Soichiro permanecia inconsciente, Rin fez uma descoberta crucial. Ela encontrou os documentos de criogenia que Soichiro havia assinado, e uma ideia perversa logo surgiu em sua mente. Com um olhar frio e calculista, Rin decidiu forçar Soichiro a entrar em sono criogênico por 30 anos. Isso garantiria sua fuga do presente e o deixaria incapaz de impedir os planos dela e de Kazuhito. Antes de iniciar o procedimento, Rin se inclinou sobre o corpo de Soichiro e sussurrou a terrível verdade. Quando ele acordasse, 30 anos depois, sua irmã Rico estaria morta. Ela havia plantado uma bomba na casa de Soichiro e a explosão estava prestes a matar Rico no processo. Enquanto isso, Rin e Kazuhito estariam desfrutando da riqueza obtida com a venda da pesquisa de Soichiro e dos bens da empresa. Soichiro permaneceria indefeso, um prisioneiro do tempo. Com um sorriso frio e sinistro, Rin ativou a máquina de criogenia. O som mecânico da máquina preenchia o ar enquanto ela selava Soichiro em um sono profundo e suspenso. À medida que a máquina ganhava vida, o mundo de Soichiro escureceu. Ele não sabia, mas a tragédia se desenrolava em tempo real.
O tempo avançava e 30 anos se passavam. Em 2025, Soichiro finalmente despertou. Confuso e desorientado, foi recebido por um médico que lhe explicou que ele havia ficado em sono criogênico por 30 anos. O choque inicial deu lugar ao espanto quando Soichiro percebeu o quanto o mundo havia mudado, muito além do que ele poderia imaginar. Sua primeira preocupação foi saber sobre Pete, seu querido gato. Para sua surpresa, entrou na sala um robô chamado Pete. Soichiro ficou perplexo, insistindo que Pete era seu gato, mas o médico explicou que não havia gato. O robô Pete fora projetado para se assemelhar ao animal, uma inteligência artificial criada para ajudar Soichiro. A revelação deixou Soichiro confuso e devastado, mas ele não tinha tempo para lamentações. Sua única preocupação era saber se Rico havia sobrevivido à explosão e o que havia acontecido com sua empresa. Pete, o robô, explicou que todos os que saem do criossono são monitorados por 5 dias. Mas Soichiro, desesperado, exigiu saber o que havia acontecido. O médico revelou a Soichiro que sua empresa havia falido há 30 anos e que não restava mais nenhum bem em seu nome. A única boa notícia foi que Rico continuava ligando para o hospital, perguntando sobre ele. Isso trouxe um leve alívio ao coração de Soichiro. Determinado a encontrar Rico e descobrir o que havia acontecido durante os anos em que esteve em criossono, Soichiro decidiu sair do hospital no dia seguinte. Tudo o que ele tinha era sua carteira. Ao sair, Soichiro percebeu que não havia táxis disponíveis. No entanto, Pete, o robô, apareceu e explicou que os táxis agora eram reservados online. Soichiro ficou surpreso com a revelação. Tudo parecia tão diferente, a tecnologia havia avançado muito mais do que ele poderia imaginar. Para sua surpresa, Pete contou algo ainda mais estranho. O robô era uma criação do próprio Soichiro, um dispositivo que ele mesmo havia projetado para ajudá-lo no futuro. Soichiro ficou completamente perplexo ao descobrir que ele havia criado Pete. Não se lembrava de ter feito isso, nem da tecnologia por trás do robô. Com Pete ao seu lado, Soichiro partiu em busca de Rico, esperando reencontrá-la após tantos anos. Quando chegaram ao endereço de Rico, Soichiro ficou chocado ao encontrar a casa em completo estado de abandono. Pilhas de lixo estavam espalhadas por todos os cantos, mas não havia sinal de Rico. Apenas Rin, a mesma mulher que o traíra 30 anos atrás, estava lá. Ela estava irreconhecível, visivelmente doente e em péssimas condições de saúde. Sua aparência impecável de antes havia desaparecido, e agora ela vivia sem nada, em meio ao caos da casa. Rin começou a contar a Soichiro o que havia acontecido depois que ele entrou no sono criogênico. Ela explicou que Kazuhito fora morto 1 ano após o início do criossono de Soichiro por um homem misterioso que denunciou a empresa deles à polícia. Esse homem assumiu o controle da empresa, deixando Rin sem nada. Ela passou os anos trancada na casa, sua vida arruinada. Rin também revelou que foi ela quem visitava o hospital, fingindo ser Rico, perguntando constantemente sobre o paradeiro de Soichiro. Rico não havia sobrevivido à explosão da bomba. Ela morreu naquela noite, levando consigo todos os sonhos de Soichiro de um futuro ao lado de sua irmã. Arrasado, ele caminhou até o túmulo de Rico, perdido em sua dor. Sem rumo, ele começou a procurar respostas sobre o homem misterioso que assumiu a empresa de Kazuhito. Com a ajuda de Pete, Soichiro conseguiu rastrear o endereço da antiga empresa. Ao chegar, ficou chocado ao ver a bateria de plasma que ele mesmo havia trabalhado por 30 anos, mas agora estava pronta. Ele nunca havia terminado o projeto. Quem o fez? E quem havia finalizado o robô Pete? Decidido a descobrir a verdade, Soichiro foi até a empresa onde Pete havia sido criado. Quando entrou, foi imediatamente escaneado e reconhecido pelos funcionários. Disseram que o presidente da empresa o esperava há anos. Logo, Gota, o CEO, apareceu. Cumprimentou Soichiro com um entusiasmo familiar, como se já se conhecessem. Para a surpresa de Soichiro, Gota mostrou um caderno com autógrafos que Soichiro teria dado a ele. Ele não lembrava de nada disso. Gota, então, revelou que os robôs criados pela empresa, incluindo Pete, haviam sido projetados por Soichiro. A pesquisa sobre a bateria de plasma foi concluída por alguém, mas ele não se lembrava disso. Gota explicou que Soichiro havia colaborado com um cientista chamado Ronald, agora empresário de sucesso. A maior surpresa veio quando Gota disse que as respostas estavam com alguém chamado Professor Toi. Segundo Gota, o professor havia previsto que Soichiro o procuraria. Soichiro ficou confuso, sem entender como isso era possível. Quem era o professor Toi? Determinado, ele decidiu seguir em busca de respostas. Com o endereço em mãos, Soichiro chegou a um pequeno prédio. Ao mencionar seu nome, o professor Toi correu até ele e o abraçou como se já se conhecessem. Dentro do prédio, o professor explicou que havia construído uma máquina do tempo, um projeto que estava sendo desenvolvido desde 1995. Agora, Soichiro sentia que as respostas finalmente estavam ao seu alcance. O professor revelou algo surpreendente. Ele havia conhecido uma versão futura de Soichiro em 1995.
Esse Soichiro do futuro lhe deu uma grande quantia em dinheiro e pediu que construísse a máquina do tempo, prometendo voltar quando estivesse pronta. Agora, 30 anos depois, o projeto estava concluído. O professor explicou que o homem misterioso que assumiu a empresa de Kazuhito era, na verdade, Soichiro, mas do futuro. Tudo o que Soichiro estava vivendo fazia parte de um ciclo que se repetiria enquanto ele seguisse o mesmo padrão. O professor afirmou que Soichiro precisava voltar a 1995 e garantir que tudo acontecesse como antes. Se falhasse, a realidade mudaria e tudo o que ele conhecia poderia desaparecer. Atônito, Soichiro começava a entender a situação. Pegou todo o ouro que conseguiu carregar, pensando que poderia vendê-lo para construir a máquina do tempo. Com Pete, seu gato robô leal, ao seu lado, ele se preparou para a jornada. Usando a máquina do tempo, Soichiro e Pete chegaram a 1995, 2 dias antes da noite da explosão. Soichiro começou a procurar Ronald, o cientista com quem havia trabalhado no futuro. Ronald era exatamente como ele se lembrava, e logo Soichiro percebeu que precisava seguir o mesmo caminho de antes. Ele pediu ajuda a Ronald, que já familiarizado com o Soichiro do futuro, concordou em ajudá-lo. Soichiro, então, precisava levantar dinheiro para construir a máquina do tempo. Vendeu todo o ouro que trouxe consigo e arrecadou o suficiente. Com o dinheiro em mãos, foi até o professor Toi, mas o jovem professor hesitou. No entanto, quando Soichiro lhe ofereceu uma grande quantia e explicou que o dinheiro seria para iniciar a construção imediata da máquina, Toi aceitou. Ele foi convencido pela oferta e concordou em começar. Enquanto Soichiro e Ronald jantavam em um restaurante, um garotinho se aproximou pedindo um autógrafo. Soichiro olhou para ele e percebeu que não era um fã qualquer. O menino era, na verdade, Gota, que se tornaria o CEO de uma grande empresa de robótica no futuro. Soichiro percebeu que estava repetindo as mesmas ações que levariam ao seu futuro. Com essa compreensão, Soichiro se sentou ao lado de Ronald e explicou tudo o que havia descoberto. Ele contou como poderiam recuperar a empresa de Kazuhito e Rin, que haviam roubado tudo deles. A chave para isso seria Ronald se tornar a face pública da denúncia contra as atividades ilegais da empresa, revelando tudo à polícia. Soichiro compartilhou todos os detalhes secretos que possuía, e juntos traçaram um plano. Ele também alertou Ronald sobre o grande risco. A versão do passado de Soichiro poderia ser colocada em sono criogênico naquela mesma noite por Kazuhito e Rin, e precisavam agir rápido para evitar que isso acontecesse. O dia tão aguardado chegou, o mesmo que Soichiro havia presenciado no início de sua jornada. Agora, tudo fazia sentido. A razão por trás dos eventos estava clara. Enquanto um caminhão carregava os pertences de Soichiro para fora de sua casa, Pete, o gato robô, interceptou o veículo. Pete levou todos os itens de Soichiro e os transferiu para a casa de Ronald, garantindo que Soichiro pudesse continuar sua pesquisa em segurança. Com isso resolvido, Soichiro seguiu até a casa de Kazuhito, onde observou pela janela Rin nocautear sua versão do passado. Foi nesse momento que a verdade se revelou de maneira assustadora. A figura misteriosa que ele havia visto antes, pegando Pete pela janela, não era outra pessoa senão ele mesmo, mas vindo do futuro. A realização foi como um choque elétrico. Ele estava, de alguma forma, cumprindo seu próprio destino. Sem perder tempo, Soichiro abriu a janela, pegou Pete e fugiu antes que pudesse ser capturado, fazendo o que sempre soubesse que teria que fazer. Soichiro foi direto para sua casa, onde Rico havia chegado. A explosão estava iminente, mas Soichiro, fiel ao plano, conseguiu tirar Rico do local com a ajuda de Ronald. Eles permitiram que a explosão acontecesse como antes, criando a ilusão de que Rico estava morta. Assim, Rin e Kazuhito acreditaram que haviam derrotado Rico e pararam de procurá-la. Com isso, Soichiro, Rico e Pete seguiram para a casa de Ronald, onde Rico poderia viver em segurança, longe do perigo que a perseguia. Tudo se desenrolou conforme o planejado. Soichiro concluiu sua pesquisa sobre a bateria de plasma e robôs, exatamente como no futuro. Com isso, ele e Ronald fundaram uma empresa, o que lhes deu o controle sobre a empresa de Kazuhito e Rin, recuperando tudo o que haviam perdido anteriormente. Soichiro e Rico viajaram de volta para o futuro, para o ano de 2025, onde finalmente encerraram o ciclo temporal. Agora, livres dos fantasmas do passado, podiam viver felizes, com suas vidas tomadas pelas escolhas que haviam feito. Eles haviam quebrado o ciclo e moldado um novo caminho, onde o futuro era finalmente seu para viver. E assim, o filme chega ao fim. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.